Vamos lá, galera, para mais um vídeo, galera do canal TV FM Futebol ao Vivo. É, Antes de ir para o vídeo do Mauro César, para a gente ouvir o que foi que ele falou do Fortaleza e também do Ceará, a gente vai trazer esse vídeo aqui, galera, porque me cobraram, tá bom? Para me trazer a classificação do primeiro turno e do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E garanto a você que está bem interessante a classificação do primeiro turno e do segundo turno. Cara, incrível. O Ceará não entrou, né, na zona, somando aí. Tanto no primeiro turno como no segundo turno, o Ceará não entrou na zona, cara. E eu, assim, nunca vi um negócio desse. Mas, primeiro aqui vamos ouvir aqui os meninos aqui do GE, né? Vamos lá. Nossa equipe preparou um gráfico aqui da situação do Ceará nesse campeonato, né? Olha a campanha do Ceará aqui, né? Ele tá aqui, ó, na sétima colocação, chegou a pegar terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, aí foi oscilando. Ó, o Ceará chegou a estar na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, amigos. Ah, eu sei, beleza, no começo da rodada, enfim, eu sei que não conta muito, mas se você for fazer uma retrospectiva do que aconteceu, conta, né? Porque o Inter também chegou a liderar o campeonato, né? Inclusive, muita gente dava o time do Inter como o time que ia brigar pelo título também. E, cara, olha o descenso do Ceará aqui até a última rodada, até a 38ª rodada. Olha lá, o Inter chegou a ser líder da competição também, depois ficou nesse Deus nos acuda aqui. Ah, o Fortaleza, hein? Ladeira abaixo desde o início. Também, né? Fortaleza. Aí ele já foi um pouco mais regular, né? Então, aqui que teve um pico, né? A reação do Fortaleza estava sendo algo impressionante, né? Nessas últimas rodadas. Tanto que a gente falou, pô, no palpite que a gente deu semana passada, eu falei, cara, a fase que o Fortaleza tá, eu acho que ele vai acabar escapando, mas acabou que não deu certo e foi rebaixado. E assim, teve até no momento, o Ceará já estava sendo rebaixado, né? O jogo já estava 3-1 pro Palmeiras. Mas no momento em que anunciaram mais um gol do Botafogo, o estádio vibrou. Porque morreu os dois. Exato, mano. Tipo, a gente tá indo pra Série B, então vocês vão vir junto com a gente. E tá aí uma Fred, pena pro futebol do Ceará. Esqueceram de botar o Vitória. Lógico que eles iam vibrar com a nossa queda, afinal de contas, morrer. Como a gente vibrou também com a queda deles, porque, sinceramente, morrer sozinho não tem muito no futebol, pelo menos no futebol, não é muito interessante, não, né? Ou seja, até que na vida real a gente dá a vida por pessoas importantes na nossa vida e a gente, lógico, claro, dá a vida, morre sozinho, né? Por pessoas que a gente gosta, mas no futebol não. No futebol a gente prefere morrer junto com o nosso rival, porque aí não tem gozação de nenhum lado. Mas enfim, dito isto aí da galera do GE, eu trago aqui, galera, a classificação. Olha isso, ó. Olha o interessante, ó. Na classificação, no primeiro turno, o Ceará fez uma campanha bem regular. Ficou na 13ª posição do campeonato, com 22 pontos. 22 pontos. 22 pontos. Geralmente é time que não vai que faz no primeiro turno, geralmente é time que talvez não oscile tanto, né, para não cair, tá bom? Isso não significa que ele possa ter um segundo turno horroroso, né? Não foi o caso do Ceará, não foi tão horroroso assim o segundo turno, não, porque eles conseguiram, beleza, foi 2 pontos a menos, beleza, mas não foi tão horroroso, porque em nenhum momento, para um time que vem da Série B, entrar na zona do rebaixamento não é um campeonato ruim, não é um campeonato ruim. Né? Então, olha, no primeiro turno, o Fortaleza terminou como vice-lanterna com 16 pontos. 16 pontos. 16 pontos. E o Inter estava em 12º com 24 pontos. O Santos lá em cima, né? Ó, o Santos, ó. Aqui, deixa eu só pegar aqui, ó. O Santos. Nossa Senhora. Ó, o Santos em 11º colocado
Ou seja, 24 pontos. O Santos também fez uma campanha horrorosa no segundo turno. Mas vamos lá. Olha o segundo turno. Cara, o Ceará não entrou na zona do rebaixamento. Ele ficou como porteiro da zona do rebaixamento ali. O porteiro da zona, em 16º colocado. Ele somou 21 pontos, mas tanto no primeiro turno como no segundo turno, o Ceará não entrou na zona, cara. E olha como a gente fez um segundo turno sensacional, ó. A gente fez 27 pontos no segundo turno e o Fortaleza, como sempre, né, entre os 10 colocados do campeonato. Como foi ruim o nosso primeiro turno, cara. Se a gente termina o campeonato do primeiro turno com 20 pontos, a gente estava brigando, a gente tinha brigado até por Libertadores. Mas, ó, Fortaleza terminou o campeonato no segundo turno, né? A gente está falando só do segundo turno, em 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Para quem tinha me pedido aí, eu esqueci aqui o nome da pessoa que me pediu, mas eu tá aí, galera. O primeiro turno e o segundo turno, só para trazer esses resultados aí, tanto no primeiro turno como no segundo, como é interessante o Campeonato Brasileiro. Porque em nenhum dos turnos o Ceará entrou na zona do rebaixamento. Lógico, claro, que você vai fazer a somatória dos pontos, ele vai entrar, que ele vai chegar a 43 pontos, é o mesmo número de pontos do Fortaleza e vai ser rebaixado. Mas, cara, sensacional. No segundo turno, o Inter é 18º colocado, né? 18º colocado o time do Internacional. Então a gente, cara, assim, eu particularmente fiquei, eu não tinha visto a classificação do primeiro turno, nem do segundo, mas enfim, o Atlético Mineiro em 17º estava na zona, né? E aí Juventude Sport, que era o lanterna e vice-lanterna. Mas enfim, no segundo turno, Atlético Mineiro e Internacional foram, né, rebaixados aí no segundo turno. E o time do Canal ficou aí na portaria da zona. Para você ver o tamanho do feito que fez o Fortaleza. E o Vitória também, né? Que foi o time que se livrou na última rodada ali. Fortaleza terminou em 9º colocado e o Vitória em 10º. Ou seja, estava numa crescente os dois times. Se tivesse feito um pouquinho, né, a mais no primeiro turno, não teria sido rebaixado, né? Fortaleza. Mas vamos lá, vou trazer aqui o vídeo do Mauro César, né? Por que o torcedor... O vídeo do Mauro César, porque ele estava cuspindo maribondos aí, né? Pé da vida. E eu vou explicar o porquê, né? Dessa raiva que ele teve. Eu não sei se ele sabe, né, o contexto, né, do que foi feito lá nas vendas de ingressos do jogo do Fortaleza com o Flamengo. Mas enfim, tem muitos torcedores do Flamengo pé da vida, comemorando também até o rebaixamento do Ceará, porque botaram lá, eu tenho um time para torcer. Cara, não vi nada demais na torcida do Ceará fazer isso. Eu até acho bacana isso também. Eu acho que o nordestino tem que ter time para torcer. Esse negócio de torcer dois times, isso não existe, né? A galera do Sul não torce dois times. Ele não torce para os times daqui, entendeu? Então, eu acho que o Nordeste tem que ter time para torcer e torcer só o seu time, entendeu? Eu sei que tem muita influência de televisão antigamente, porque eu era influenciado, porque, por exemplo, meu primeiro time que eu vim torcer foi Fortaleza, tá bom? Que fique bem claro isso. Só que é o seguinte, na minha roda de amigos, vou contar aqui a história rapidinho para não perder muito tempo. Na minha roda de amigos só tinha torcedores de Palmeiras, Corinthians. Por quê? Porque a televisão só passava esses jogos, né? E aí automaticamente você tinha que escolher um para torcer, né? E aí por isso que tem isso, né, do torcedor dizer que eu torço dois times. Eu não, eu só torço Fortaleza, o resto pode se acabar. Então, eu entendo algumas pessoas que ainda torcem dois times, entendo que algumas pessoas que torcem para os times da região sudeste, mas essa cultura, ela está se acabando. Eu dei exemplo disso, por exemplo, as minhas filhas, elas só torcem em Fortaleza, não existe, eu torço... Não, elas só torcem em Fortaleza. Entendeu? E essa cultura, ela vai acabando aos poucos. Por quê? Porque Ceará, Fortaleza, eles estão aí em evidências, né, passando jogos, e antigamente você não tinha isso. Eu não tinha a possibilidade de assistir o jogo do meu time, né? Só passava jogo de Corinthians, Flamengo, e aí você tinha que
optar por um. Mas vamos lá, o que fala aqui o Mauro César? Por que um torcedor do Flamengo, cearense, vai ter simpatia pelo Fortaleza quando vê uma pessoa que supostamente torce pelo Flamengo com seu filho sendo praticamente expulso por uma mulher do estádio de futebol onde ele pagou o ingresso, está ali sentado só para assistir um jogo? Por que você vai simpatizar com o Fortaleza? Por que você vai simpatizar com o Ceará quando a torcida faz um mosaico? Eu tenho um time para torcer, como se o cara torcer pelo Flamengo sendo nordestino fosse um pecado. Ele torce para quem ele quiser. Isso é problema dele. Isso não interessa. Então, assim, esse tipo de coisa precisa também ser combatida. E os clubes, quando não apoiam, fazem vistas grossas. Acho legal chamar o torcedor nordestino de misto, porque de repente ele torce pelo Vasco, digamos, e tem uma simpatia pelo Santa Cruz, por exemplo. Aí ele é misto. Daí que ele torça também pelo Santa Cruz. E se ele for só Vasco? É problema dele. Ninguém tem nada com isso. Ninguém tem o direito de determinar para quem você vai ou não torcer. Isso é um negócio muito, muito cansativo, muito, muito irritante que acontece no futebol brasileiro do Nordeste e acho que não pode ser ignorado no momento que os times caem também. Aí. Então, eu acho que. Não sei se o Mauro ficou feliz com a queda do Fortaleza e do Ceará. Mas vamos lá. Fortaleza vendeu os ingressos, né? Tinha a parte do torcedor do Flamengo, beleza? E tinha a parte promocional do torcedor do Fortaleza, que, se eu não me engano, acho que foi de 10 ou 15 reais. E que foi dito pela diretoria do Fortaleza que não seria aceito torcedor do Flamengo comprar ingresso de promoção do Fortaleza, porque a parte do torcedor do Flamengo estava lá. Se quisesse comprar, era aquele valor e era naquele lugar. E aí, o que foi que fez alguns torcedores do Flamengo querendo assistir o jogo e querendo burlar aí a compra de ingresso e querendo assistir o jogo em lugares de torcedores do Fortaleza. Foram de camisas normais, compraram os ingressos do Fortaleza, do torcedor do Fortaleza, e foram para lá. E a diretoria diz: se forem identificados, a torcida do Fortaleza tem que, lógico, claro, se expressar e esses torcedores iam ser colocados para fora. A diretoria deixou claro isso, que iam ser colocados para fora. E foi feito isso. Alguns torcedores que foram identificados foram colocados para fora. Justíssimo. Justíssimo, irmão. Agora que o Mauro César também é chato pra caralho, né? Eu até gosto dos comentários dele, até um cara tem uns comentários bacana, né? Tem uns comentários muito forte, azedo, para muito. Eu gosto dos comentários dele, porque ele fala o que ele pensa, o que ele viu durante o jogo, e tecnicamente eu acho muito bacana os comentários dele. Mas é um cara muito azedo em relação a muitas coisas, né? Não concordo em tudo que ele diz, enfim, também não sou obrigado a concordar e aceitar tudo que ele fala. Então discordo totalmente aí do Mauro César em relação a isso. Se ele estava sabendo disso do Fortaleza, não sei. Mas a diretoria do Fortaleza deixou claro: se for identificado torcedor do Flamengo no meio do torcedor do Fortaleza, vai ser retirado. Beleza? E tudo justo, irmão. Eles não deveriam estar ali, eles deveriam estar no lugar do torcedor do Flamengo. Ah, acabou o ingresso. Então pronto, pô. Acabou o ingresso, o que é que tu vai ficar no meio do torcedor do Fortaleza? Você acha que o torcedor do Flamengo ia aceitar um torcedor do Fortaleza no meio da torcida do Flamengo, lá no Maracanã, e torcendo pro Fortaleza? Não, ele ia sair de lá arriscado até sair debaixo de peia também, né? E a torcedora só identificou, gritou com eles e a polícia botou pra fora. Entendeu? E aí ele ficou com raivinha por causa disso, problema dele, ele ficou com raiva também. Mas justo a diretoria do Fortaleza fazer isso, justo a torcedora que identificou o torcedor do Flamengo lá. Nada contra o torcedor do Flamengo, tá bom, galera? Nada contra o torcedor do Flamengo. Mas você tem que dar a César o que é de César, né, irmão? Se a vaga era pro torcedor do Fortaleza dos ingressos promocionais, vai o torcedor do Fortaleza. Entendeu? Nada de torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tinha o espaço dele lá. Se esgotou, problema, irmão. Problema. Né? Aí o Flamengo faz uma promoção lá no Maracanã, e aí esgota-se os ingressos dos torcedores do Fortaleza, e o torcedor do Fortaleza vai se infiltrar na torcida do Flamengo, comprar um ingresso promocional, sabendo que pode ser expulso de lá. Se for expulso pelo torcedor do Flamengo, beleza, eu acho certo. Né? Porque a promoção é para o torcedor do Flamengo, não para o torcedor do Fortaleza. Então é isso. O que foi feito pela diretoria do Fortaleza foi isso. Agora, se o Mauro César ficou com raiva, problema dele. Ele
Enfim, se ele torceu contra o Fortaleza, pro Fortaleza cair, pro Ceará cair, também problema dele. Entendeu? Eu só acho que os nordestinos têm que sim valorizar o seu time e torcer só para um time. Não é igual de torcer para dois times, não. Você torce só para o seu time aqui. Você vai lá no treino, você vai no jogo, você vai lá, tem jogador que você pode pedir um autógrafo, enfim. É isso, essa identificação com o time local, tá bom? Eu também não tenho nada contra quem torce, quem é daqui e torce para time de fora, aí problema deles. Pode torcer para quem eles querem, entendeu? Mas o fato é que essa realidade está mudando, né? Essa realidade está mudando, essa mentalidade está mudando e é uma mentalidade diferente, como eu já falei aqui. Por exemplo, minhas filhas não torcem dois times, elas só torcem Fortaleza, entendeu? E essa realidade ela vai mudando com o tempo, com as gerações, entendeu? E é normal, irmão. É normal que os torcedores do Nordeste eles tendam, né, a torcer só para o seu time local. E isso é bacana. Valorizar o que é seu. E, lógico, claro, valorizar o que é nosso. Não sei se você concorda com essa minha opinião, mas tá aí. A opinião do Mauro César aí. Enfim, lógico, se você quiser torcer pro Real Madrid, pro Flamengo, Corinthians, e se você mora aqui, problema seu. Mas eu não, eu prefiro valorizar o que é meu, o que é nosso. Eu acho que é isso que o nordestino deve fazer, valorizar o que é nosso. Não estou aqui falando nada de se vitimizar, não, nada disso. Torcer o que é nosso, entendeu? Acabou a história. Você torce um time local, vai pro jogo, vai pro estádio, conversa com o jogador, bate foto com o jogador. É isso que eu estou te dizendo. A identificação que você tem com o seu clube local. Mas é isso. É só minha opinião também, tá bom, galera? Mas tá aí, Mauro César pé da vida, cuspindo marimbondo aí, porque um torcedor do Flamengo foi retirado, né, pela polícia lá e identificado pelo torcedor do Fortaleza. Para mim foi justo. Comprou o ingresso onde não era para comprar e foi dito isso pela diretoria do Fortaleza antecipado, entendeu? Assim como se fosse torcedor do Fortaleza lá no Maracanã e fosse identificado também, seria justíssimo ser colocado para fora, tá bom? Mas valeu, é isso aí.